Capítulo 10 do material didático do estudo das duas testemunhas, temos uma pergunta: quem são as duas testemunhas? Essa é um dos pontos que as pessoas mais se dedicam no estudo. Nós já vimos pontos fundamentais sobre a mensagem, mas vamos também tentar entender quem são esses dois homens de Deus. O comentário diz: essa pergunta tem a intenção de aguçar a dúvida do leitor. Não há a mínima intenção de levar o leitor a acreditar que achará a resposta nos tópicos seguintes. Ou seja, que nós vamos ficar no campo da possibilidade. Nós não temos uma resposta precisa. Isso na escatologia é muito comum. É bom ficar bem claro que o leitor não achará essa resposta nesse comentário, pois ele é baseado na Bíblia e ela não responde essa pergunta. Ela mesma nos exorta a não irmos além do que está escrito, ou seja, então vamos ficar nas possibilidades. As possibilidades que citamos a seguir são as que têm maior probabilidade de ser a real, pelo menos são as mais aceitas. Número 1, defendido por alguns, a Igreja de Israel seria as duas testemunhas. Essa possibilidade é defendida principalmente por um grupo, uma linha de interpretação do Apocalipse chamada historicismo, que acredita que a Igreja de Israel estão pregando e eles seriam as duas testemunhas na história. Mas é difícil explicar como que a Igreja de Israel morre e ressuscitam, né? É estranho. E principalmente compatibilizar que Israel é o alvo da mensagem. O comentário diz: essa possibilidade é praticamente impossível, pois esse testemunho tem como alvo a nação israelita, e não tem lógica ela testificando para si mesma. Por outro lado, acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Também Israel nunca receberia a igreja como testemunha por causa da corrupção dos últimos dias e também da Igreja Católica, né? Para a igreja testemunhar para Israel, era necessário que ela fosse uma em todo o mundo. Porém, Israel considera a igreja idólatra, pois quando falam em igreja, falam na Igreja Católica. Idólatra e outros problemas, né? Principalmente a violência que a Igreja Católica exerceu contra Israel torna inviável uma evangelização da igreja, a não ser que a gente consiga convencer a Israel que a verdadeira igreja cristã, ela nunca perseguiu Israel. Na verdade, ela estava sendo perseguida juntamente com Israel, porque a Igreja Católica, ela perseguiu e matou todos os cristãos que não aceitavam o batismo infantil, da qual a Assembleia de Deus faz parte, da qual a Igreja Batista e outras fazem parte. Então a Igreja Católica perseguia os cristãos que não aceitavam o batismo infantil e perseguia também aos israelitas. Número 2, tem aqueles que defendem ser simbólico, seria um testemunho de grande poder, mas não teriam dois homens fazendo esses sinais. Essa possibilidade é talvez a única que não tem como ser contestada, porque o texto bíblico fala bem claro de como essas duas testemunhas se manifestarão. Aqueles que defendem essa possibilidade não querem entrar em detalhes de quem seriam, dizem apenas como elas agirão. Assim ficam livres do compromisso de uma resposta mais detalhada. Número 3, simbólico, um testemunho verdadeiro. Essa possibilidade pode unir-se à anterior, pois fala de uma característica das duas testemunhas e não de quem são. Número 4, dois homens levantados nesta época, ou seja, durante a grande tribulação. Essa possibilidade é muito aceita por intérpretes que não gostam da situação de dois grandes profetas que viveram cerca de 3.000 anos atrás. Elias viveu cerca de 3.000 anos, né? 2.900 anos atrás. E Moisés viveu 3.400 anos atrás. Então eles não gostam da ideia de homens que viveram há tanto tempo
voltarem, retornarem para testemunhar de que Jesus é o Cristo. Defende-se dizendo que o retorno desses dois homens limita o poder de Deus, pois parece que ele não tem poder para levantar homens semelhantes àqueles. A questão não é essa. Deus tem poder para levantar, mas Deus, ele deu livre-arbítrio aos homens. E na história da humanidade, esses dois homens se destacaram, né, pela sua fé e o exercício da autoridade que Deus deu a eles, porque Deus deu autoridade a todos os seus servos, a todos os israelitas que creem, a todos os cristãos, mas nem todos exercem essa autoridade. Segundo estes intérpretes, Deus levantaria dois homens que fariam sinais semelhantes aos que grandes homens do passado fizeram, para os israelitas verem que os homens que estão testemunhando de Cristo têm o mesmo poder que os grandes profetas do Antigo Testamento tinham. E como eles reconhecem que eles eram homens de Deus, devem receber essas duas testemunhas também como homens de Deus. Essa é uma possibilidade que eu considero real. Eu não concordo com essa questão que eles colocam de limitar o poder de Deus. Estaria limitando o poder de Deus. Não, Deus simplesmente viu esses homens que exerceram essa autoridade que Deus dá a todos os homens, eles exerceram essa autoridade, então Deus os escolheu para eles voltarem aqui na Terra. É uma possibilidade. Mas eu também vejo como uma possibilidade de serem dois homens, como uma possibilidade real, pode acontecer sim. Se esta teoria for verdadeira, terá que se admitir uma coisa: estes dois homens devem ser israelitas. Dificilmente seriam grandes evangelistas levantados em outras nações, porque isso dificultaria para os israelitas receberem a sua mensagem. O texto que diz, onde o seu Senhor também foi crucificado, levou alguns a acreditarem que as duas testemunhas seriam cristãos, porque os judeus não têm Jesus como Senhor. Não concordo. A nação não tem Jesus como Senhor, mas os profetas, os patriarcas, os reis e sacerdotes, e todo judeu que se converteu no Novo Testamento tem Jesus Cristo como Senhor. E qualquer judeu que hoje se converte, Jesus torna-se Senhor da vida dele. Logo, não procede o argumento. Então, vou colocar uma hipótese aqui. Se forem dois homens durante a grande tribulação, eu acredito que seriam duas referências do judaísmo. Hoje, quando nós abrimos o YouTube, encontramos diversos rabinos comentando sobre Jesus ser o Messias, e tem rabinos que comentam claramente, olha, nós estamos esperando o Messias, ele está muito próximo, e não é Jesus. Tem um rabino que fala isso, ele dá até uma palavra muito perigosa, ele diz, nós preferimos voltar para a câmara de gás do que mudar a nossa religião. Essa é uma palavra muito perigosa, né? Porque lembra o que os judeus falaram nos dias do Novo Testamento. Eles disseram que o sangue de Jesus Cristo caísse sobre eles e sobre os seus filhos. E essa palavra foi terrível, porque a partir disso eles sofrem como nenhum outro povo sofreu na história da humanidade. Então, esse rabino também falou isso, esse link está disponível no YouTube, depois, se tiver oportunidade, eu vou disponibilizar para vocês. Mas eu acredito que se forem dois homens levantados nesses dias, seriam provavelmente dois rabinos, né? Porque são pessoas que são referência na interpretação das Escrituras. Então, esses rabinos, estudando a Tanakh, estudando o livro de Daniel, eles chegam à conclusão, olha, Jesus realmente, nele se cumpre as profecias do Antigo Testamento. E é necessário contra-argumentar com o que os rabinos falam hoje. Por exemplo, tem um rabino que ele diz que Jesus Cristo não pode ser o Messias, porque o Messias
ele não pode nascer de uma mulher como descendente de Davi, porque os judeus eles criticavam os cristãos porque existe uma genealogia de Mateus, e nessa genealogia de Mateus está escrito lá que Jesus é descendente de Jeconias. Na verdade, Jesus não é descendente de Jeconias, porque em Mateus está a genealogia de José. E Jesus não é descendente de José, Jesus não é filho de José. Na genealogia de Lucas não aparece Jeconias, porque a genealogia de Mateus, ela traça a descendência de Davi através de Salomão. Mas a descendência de Lucas traça a genealogia de Jesus através do irmão de Salomão, chamado Natã. Nessa descendência de Natã não existe Jeconias, mas essa seria a genealogia de Maria, é a genealogia de Maria. Aí os judeus falam, olha, mesmo assim o teu Jesus não pode ser o Cristo, porque uma mulher não pode herdar o trono de Davi, mas ele tem que olhar para toda a Tanakh, todo o Antigo Testamento, porque a profecia dizia que o Messias ele seria chamado a semente da mulher. E quando está dizendo a semente da mulher, está dizendo que não teria participação de homem, porque os próprios gregos chamavam, e até hoje a ciência chama, né, de sêmen, ou seja, de sêmen vem o termo semente, porque eles dizem que a semente da vida está no homem. Mas, nesse caso, é dito que Jesus é a semente da mulher. Então, se eles olhassem para a profecia, eles não falariam nisso. Mas, como eu disse, hoje eles olham mais para o Talmud do que para a profecia, né? Número 5. Alguns defendem ser Miguel e Gabriel, principalmente pelas expressões que diz que Miguel assiste diante de Deus, né? Não acredito que o arcanjo Miguel e o anjo Gabriel viriam na terra para testemunhar. Primeiro porque a Bíblia diz que eles desejam bem atentar para isso, porém Deus não lhes deu essa missão. Vamos ler 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, quando claramente diz que os anjos desejam pregar, mas isso não lhes foi confiado. Diz assim, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Olha, então, os anjos eles não pregam o Evangelho. E as duas testemunhas, elas pregarão o Evangelho, elas evangelizarão os israelitas. E segundo, porque as duas testemunhas morrerão, e não dá para imaginar Miguel e Gabriel encarnando num corpo humano e morrendo. Isso traria muitas complicações. Eles teriam que nascer como Jesus nasceu, pois não seria bom imaginar eles tomando um corpo de algum homem para realizar essa obra. Ou seja, é algo muito estranho. E é quase impossível Miguel estar num corpo humano durante a grande tribulação, pois o próprio Apocalipse diz que ele estará expulsando Satanás das regiões celestiais. Logo teria que estar num corpo humano, mas também agindo num corpo espiritual. Então, essa opção eu desconsidero também. Número 6, Josué e Zorobabel. Você pode ler Zacarias capítulo 4, versículo 1 a 14, que fala de Josué e Zorobabel como duas oliveiras que estão diante do Deus da terra, né? Já falamos bastante sobre esses dois personagens do Antigo Testamento, que só são citados entre as outras possibilidades por causa da semelhança dos símbolos, pois Josué e Zorobabel são simbolizados em duas oliveiras, como também as duas testemunhas. Porém, a questão se encerra neste símbolo, pois ele simplesmente descreve homens ou povos ungidos por Deus para testemunhar. Deus
sempre tem duas oliveiras testemunhando sobre a terra, ou seja, ele sempre tem dois homens ungidos para testemunhar na terra. Número 7. Elias e João Batista. O tipo de vestes usadas pelas testemunhas levou alguém a pensar que esses dois personagens bíblicos seriam, então, as duas testemunhas. Porém, é um pouco difícil, visto a condição atual de João Batista. Ele está sem corpo, aguardando a primeira parte da primeira ressurreição para receber um corpo incorruptível. Os salvos receberão este corpo no arrebatamento da igreja, logo no início da grande tribulação, e logo também no início do testemunho das duas testemunhas, né? Elas estão iniciando o seu ministério aqui na terra e João Batista está ressuscitando e subindo ao céu. Para ser João Batista, ele deveria participar da primeira parte da primeira ressurreição, porém, diferentemente dos salvos que receberão corpos imortais, ele deveria receber um corpo mortal capaz de ser morto pelo anticristo, porque não é concebível um homem com um corpo incorruptível, eterno e imortal ser morto pelo anticristo. Por isso, dificilmente serão esses dois homens. Elias, eu até entendo que Elias, ele não morreu, então poderia ser Elias. Mas João Batista, ele teria que ressuscitar, mas ressuscitar com um corpo corruptível e pregar durante a grande tribulação aqui, juntamente com Elias, que estaria sendo conservado em vida. Depois veremos essa possibilidade de ser Elias. Número 8. Elias e Enoque. Muitos intérpretes acreditam serem estes dois homens que voltariam para cumprir essa missão e passar pela morte. Usam o texto de Hebreus 9:27 que diz: está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo após isso o juízo. E como Enoque e Elias não morreram, eles deveriam voltar para morrer e seria cumprida essa missão. Bom, é verdade que está escrito que está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Mas você veja, no arrebatamento, muitos não morrerão. O apóstolo Paulo disse claramente: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados e arrebatados para habitar com o Senhor. Então, a mesma Bíblia que diz que nem todos morreremos, ela diz que está ordenado aos homens morrerem. Ou seja, a ordem existe, mas Deus, que é o legislador, ele pode derrubar essa ordem. Prosseguindo no comentário. Não vamos duvidar que sejam estes dois homens, mas temos que duvidar do argumento que diz que eles precisam morrer, porque sabemos que este decreto divino pode ser quebrado por ele, né? Como será quebrado no dia do arrebatamento, quando muitos cristãos não verão a morte, logo não experimentarão este decreto. O legislador tem poder para quebrar as leis. Outros intérpretes dizem que Enoque não poderia ser uma das duas testemunhas, porque está escrito que ele foi trasladado para não ver a morte. E as duas testemunhas verão a morte. Este argumento é forte, porém o elaborador desta oposição não pensou na possibilidade dessa morte que o autor dos Hebreus cita ser simbólica e estar falando, na verdade, do dilúvio. Ou seja, Enoque teria sido trasladado para não ver o dilúvio. O termo morte, por diversas vezes, é usado em sentido simbólico, não referindo-se à morte física, e poderia ser a intenção do autor dos Hebreus. Bom, eu pessoalmente eu acredito que realmente Enoque foi trasladado para não ver a morte física, porque ele é um símbolo do arrebatamento. Enoque foi o sétimo depois de Adão. Judas enfatiza isso.
e a igreja ela é arrebatada na sétima era, na era de Laodiceia.